Bom, então, uma das atividades que eu passei para vocês era para responder um determinado questionário, porque um dos assuntos da nossa disciplina é tentar identificar comportamento que a gente pode sugerir como sendo um comportamento ético, já que a gente está estudando ética, né? Então, é um comportamento observado por, digamos, teóricos de ética profissional, né? E eles costumam querer estudar as características das pessoas que têm determinado comportamento. Tá? Então, essa investigação que eu fiz, ela é muito superficial, ela é toda da minha cabeça, não tem algo assim de teórico ou de mais profundo, nada, não tem nada disso. Então, eu fiz lá algumas perguntas para vocês. Basicamente, a pergunta que eu fiz era sobre essas mulheres aí, que eu vou mostrar, essas fotos que estão aí, e também qual é a nota de comportamento ético que você dá para si e para outras pessoas. E a, a, o que eu queria mostrar é que, dependendo de sexo, renda, lugar onde a gente mora, idade, se trabalha ou estuda, e que, dependendo dessas poucas variáveis, as perguntas têm um desnível diferente. Que desnível é esse? Eu resolvi chamar de desnível a diferença de nota que a média das pessoas dá para si e para os outros. Então, a gente vai perceber muito claramente que isso está aqui no final, ó. Porque eu vou falar nós, porque a minha resposta também está aí dentro. A maioria de nós, ou eu diria que a grande totalidade, eu não sei se é a totalidade, mas a grande maioria, dá uma nota de comportamento ético para si, normalmente, acima do que a gente dá de nota de comportamento ético para os outros. Então, nesse grupo que está condensado aqui, o de vocês está nos slides da frente, tá? Esse grupo, ó, está aqui, até 2021/1, período passado. O desnível foi de 28%. Ok? Então, assim, sendo bem genérico, eu acho, né? Médio, eu diria todo mundo, praticamente, eu acho que o outro se comporta 28% menos, menos certo, né? Ou mais errado do que eu. Então, a gente já tem alguma coisa para comentar aí. Se isso é comum entre as pessoas, se eu acho que você se comporta pior do que eu, se você acha que se eu me comporto pior do que você, pô, como é que pode? Né? Então, é muito comum entre seres humanos que a gente ache que o outro é pior do que a gente. Tá? Então, isso aí é mais ou menos para a gente visualizar isso. E estamos visualizando isso inicialmente numa amostra da turma anterior a de vocês para trás, e depois a gente vai ver os resultados só da turma de vocês, obviamente não identificando quem quer que seja. Os dados estão todos sintéticos. Tá? Então, nesse grupo que exclui vocês, até o período passado, essa era a diferença, 28,3%. Tá? Ou seja, o eu médio das turmas para trás é superior ao eu alheio em mais ou menos 28,3%, porque essa conta é daqui para cá, né? E não daqui para cá. Tá? Faz diferença. Bom, a média dessas pessoas é de 23,6 anos. Eu não vou lembrar dos dados, tá? Mas desse eu lembro. A média de idade da turma de hoje, aqui de vocês, é 24 e pouco. Então, a turma é um pouquinho mais idosa. Então, como a gente já viu no livro, e a gente está vendo aqui, vai ver aqui,
a idade altera um pouco esse tipo de coisa. Tá? Quanto mais velho a gente é, mais a gente vive, mais a gente tem experiência, mais a gente entende o comportamento das pessoas, mais vê maldade, ou mais se aperfeiçoa nas bondades, nas virtudes, assuntos tratados pelo livro. Tá? Então, a idade, sim, impacta nessas questões. Tá? E tem até uma outra amostra que eu fiz, essa daqui ela está muito restrita aqui à nossa cidade e, no máximo, ali, alguns municípios próprios. Mas eu tenho uma amostra que vê o Brasil inteiro. Foi uma amostra aí que eu fiz numa turma que deu muita coleta de dados, que eu não consegui trazer para cá. Mas é interessante a gente ver, às vezes, né, separar os dados por regiões do Brasil. Aqui eu separei por bairros. Né? Bom, então nós temos 201 registros, a maioria é de homens, 61%. Então, esse resultado que está dando aqui, ele vai ser impactado por essas classificações aqui. Então, por exemplo, se talvez fosse uma maioria de mulheres, anota que essa diferença poderia ser diferente. Eu suponho menor. Tá? É possível que a mulher tenha uma percepção da ética alheia menos discrepante do que esses 28% dos homens. Tá? Olha aí um assunto interessante para você usar na sua monografia. Tá? Então, a gente tem que entender que essa amostra ela tem essa característica. Ela é 61% formada por homens. Tá? A maioria ganha até R$ 2.000 por mês, ou seja, 65%. Nessa amostra aqui, 29% ganha entre 2 e 6, e apenas 6% dessa amostra ganha acima de R$ 6.000. Tá? Então, inclusive, essa faixa de renda já está começando a ficar muito ultrapassada, porque esses dados aí vão, sei lá, uns 5, 6 anos lá para trás. Então, já tem muita coisa misturada aí, mas isso aqui, como eu disse, não tem muito compromisso científico assim extremo, não. É mais para a gente ver uma metodologia e, por que não, você fazer esse tipo de avaliação na sua monografia, ou até para tentar deixar esses nossos encontros aqui de ética profissional um pouco mais próximo da realidade, porque o livro fala de algumas coisas nesse sentido, e a gente vai ver acontecendo com a gente mesmo aqui. E vamos lá. Então, esses 201, a maioria é da Zona Norte, a minoria mora no centro. Se não me engano, nessa amostra da nossa turma, deste período, não tem alguém que tenha marcado que more no centro. Tá? Pode até ter, mas não marcou lá. Centro, acho que não, não houve respostas de centro. Então, de novo, essa percepção é uma percepção que, geograficamente, está muito ligado a quem mora na Zona Norte. Se é que o fato de morar no centro, ser de outro município, ser da Zona Norte, Oeste ou Sul, faz diferença para isso. Tá? Eu acho que faz, e a gente vai ver isso. Idade da mulher. Tá? Então, a maioria de vocês interpretou a mulher jovem, que tem 20 anos, porque eu pedi para você dizer se ela tem 20, 80, ou se não tem condições de determinar. Tá? A maioria disse que ela é jovem. E eu não sei se eu coloquei esse desenho aqui ou esse de baixo. Tá? E a gente tem que ver aí também uma outra questão ética. O mesmo ponto, a mesma coisa para onde a gente olha, tem respostas diferentes, porque tem pessoas que estão vendo aqui, na de cima, uma jovem, e tem pessoas que estão vendo aqui na de baixo uma jovem, por isso 20 anos. E tem pessoas que estão vendo aqui uma pessoa velha e tem pessoas que estão vendo aqui uma pessoa velha. Né? Então, se você respondeu um, vai ser interessante você ver o outro. É bem bacana mesmo. Tá? Mas a maioria de vocês entende que aqui os retratos são de jovens. Tá? O que eu já vi de teoria em função disso, que a gente está falando agora, é que, como a média de vocês de idade é na casa dos 23 anos, no caso, não vocês, né? O pessoal anterior,
mas enquadra vocês também um pouco, que a média de idade de vocês é um ano acima, um pouquinho mais. Como vocês são jovens, a seletividade no enquadramento dessas fotografias faz com que vocês vejam a jovem que está ali. Tá? Então, isso tem um pouco a ver com o que você é e o que você quer ver. Então, aí tem um pouco de reflexão também. Às vezes, não sei se vocês já ouviram isso, às vezes quando a gente fala mal de alguém, a gente está vendo nessa pessoa, na verdade, os nossos próprios erros. Tá? Então, isso é algo bastante interessante de se reparar. Pode ser que essas pessoas que responderam que viram nesse desenho pessoas idosas possam efetivamente ou estar acima da idade média, inclusive alguns de vocês estão acima da idade média, mas é um acima bem pouquinho, tá? Então, se não me engano, foram só 14, 15 pessoas que responderam. É uma amostra muito pequena, mas é interessante a gente observar o desnível e a maneira de se enquadrar algum assunto para fins de estudo, para fins de TCC, de monografia. Tá? Então, o fato de você ser mais jovem tem essas percepções. Quando eu for falar sobre essas coisas aqui, eu explico aqui quem é jovem e quem não é jovem aqui. Bom, 82% dessa amostra de 201 pessoas trabalha, 16% apenas estuda e 2% apenas trabalha. Então, o fato de se estudar e trabalhar, o fato de só estudar e o fato de só trabalhar impacta nos resultados? Talvez. Inclusive, essa é a tarefa que eu vou pedir para vocês. Eu coloquei aqui como variável renda, lugar onde mora, uma percepção sobre uma idade da pessoa, né? Isso aqui não tem nenhuma base científica, eu só quis colocar isso, a ocupação da pessoa. Tá? Então, eu vou pedir para vocês para fazer de tarefa até quinta-feira. Vai ter hoje, amanhã e o início da quinta-feira para dar uma... para sugerir, tá? Eu quero saber que variáveis você acha que a gente poderia, quem sabe, na próxima turma, eu posso fazer a amostra com base no que vocês sugerirem para mim. Que variáveis eu pergunto para fazer esse mesmo teste? Bom, vamos lá. A primeira pessoa que você vê, porque quando você olha para cá, em princípio, você ou percebe a mulher jovem ou percebe a mulher mais velha. E é engraçado que, às vezes, você, quando enquadra uma ou a outra, fica difícil de ver a outra. E quando você vê, começa a ser difícil você ver o que você viu primeiro. Tá? Então, as pessoas que estão abaixo da média dessa idade aqui, 88% votou 20 anos, enquanto quem está acima da média, 83% votou 20 anos. Então, repara, um quantitativo percentual maior por estar abaixo da média, ou seja, próximo da idade de 20, votou por essa idade, de 20 anos. Então, reforça um pouco aquilo de que você vê, o que você pensa de ser. Então, como as pessoas são, na maioria, jovens, elas veem a mulher jovem. Então, no retrato de cima, essa jovem, ela está aqui o nariz dela, ó, a orelha dela, a orelha esquerda, e ela está olhando nessa direção aqui. Ó. Você repara que o olho dela vai nessa direção. Tá? E a gente está vendo esse lado esquerdo do rosto dela. Tá? Essa boca aqui da coroa, ela é um colar que a jovem está usando. Tá? Então está aqui sei lá como é que é o nome disso, esse chapeuzinho aqui, com as duas fitinhas aqui e tal, está aqui o vestido dela, está aqui o ombro, e ela está olhando nessa direção para lá. A pessoa mais velha, nesse desenho, está aqui o olho esquerdo dela, essa parte aqui é o nariz, a boca e o queixo. E ela está com o queixo assim encostado. E ela está olhando nessa direção aqui, ó.
Então, dificilmente você vai ter algum tipo de dúvida, né? Você vai perceber logo a pessoa mais jovem ou a pessoa mais velha, né? E aí isso, pelos teóricos lá que explicam isso, tem um pouco a ver com a maneira que você se autoavalia, né? Mais jovem, ou mais velho, ou mais experiente, sei lá o quê. E essa de baixo aqui, da mesma maneira, tá? A gente tem aqui o, o lado esquerdo da face da jovem, a pontinha da orelha aqui, as pálpebras dos olhos, e ela está olhando nessa direção aqui, ó. E esse adorno aqui, ele sai da parte da frente da cabeça dela, fazendo essa volta, tá? E deve ter um lenço, alguma coisa assim, um chapéu cobrindo para cá. Então, essa é a jovem. E a pessoa mais velha também está olhando para baixo, assim, nessa direção. Está aqui o nariz, a boca dela aqui e o queixo também encostado assim mais no peito. Então, é um teste bem interessante, né? Assim, eu não sei dizer se isso realmente procede nem nada, eu não sou psicólogo, mas tem alguns enquadramentos mais teóricos aí para falar sobre isso. Então, isso aqui apenas é um quadro geral de quem respondeu isso daí. Onde mora, quanto ganha, se é homem ou se é mulher, se trabalha, se estuda, etc. Agora, vamos ver como que essas pessoas responderam. Lembrando que eu estou nos 201 primeiras avaliações, que foi o período passado para trás. Tá? Estão ressaltadas em amarelo as classes que marcam a maior resposta, tá? Ou seja, que tem o maior desnível, ou seja, que tem uma maior diferença entre percepção da própria ética em relação à ética alheia. Tá? Então, olha aqui. Da idade, eu resolvi dividir o grupo entre abaixo da média e acima da média. Então, de novo, até 201 pessoas é uma quantidade pequena para fazer, tá? Mas é o que a gente tem. Então, quem é mais velho, ou seja, quem é, está acima da média dessa amostra, tem um maior desnível, né? Passa de uma média 4,1 de até 5 possíveis, né? Para 2,8. Ou seja, na média, essa galera se percebe com média 4,1 e percebe os outros com média 2,8. Lembrando que são a média. Tá? Então, desnível de 31, quase 32%. Ele é maior do que o desvio das pessoas mais jovens. Então, está aqui demonstrado, nesse grupo de 201 pessoas, que a idade influencia nesse caso, dessa distância, dessa discrepância de percepção de ética, de si próprio e das pessoas, a ética alheia. Separando entre homens e mulheres, as mulheres têm um desvio maior. Então, esse desnível de percepção, ou seja, a mulher percebe-se com uma ética em relação às outras pessoas acima da diferença da dos homens, que está em pouco menos que 27%. As mulheres, um pouco mais de 29%. É um desvio pequeno, né, de 27 para 29, mas também a faixa ali de resposta de 1 a 5 é também muito apertada. Mas a gente pode visualizar aqui que, além da idade, também o gênero impacta nessas questões de como a pessoa percebe a própria ética e como ela percebe a ética alheia. A renda, será que impacta? Sim, impacta. Quem declarou ganhar mais de R$ 6.000 tem um desnível de quase 35%. Enquanto que as pessoas que ganham menos, ou seja, abaixo de 2.000, e medianamente, estão na faixa aí de 29%. Quase 5 pontos percentuais aqui, é uma distância boa entre esses grupos. Então, renda impacta nisso? Sim. Não só a idade e gênero, mas também a renda. Ocupação. Ó, o maior desnível é para quem apenas estuda. Quem estuda e trabalha, 29%, e quem apenas trabalha, 25%.
O bairro onde a pessoa mora importa? Importa. Ó. Olha o desnível de quem declarou morar no centro. Quase 40%. Tá? Eu já vi respostas uma vez em determinada turma, eu moro aqui no Recreio, então a Zona Oeste era a que tinha maior desnível. Aí eu até brinquei, falei, a galera da Zona Oeste é meio nariz em pé, né? Então, aqui nessa amostra, desses 201 para trás, quem declarou morar no centro tem esse perfil de maior distância entre a autopercepção ética e a percepção alheia. Então, repara que se você é uma pessoa que vai fazer uma consultoria, alguma coisa assim, ou está estudando alguma coisa relacionada à ética, essas variáveis talvez sejam interessantes de serem estudadas. Tá? Idade, gênero, renda, ocupação e local onde mora. Idade da mulher. Quem respondeu idade 20 tem um desnível de 29. Quem respondeu idade 80 tem um desvio de 35, portanto, o maior da amostra. Então, o fato de ter respondido que a mulher tem 80 anos e não 20, essas pessoas têm um tipo de perfil onde o desvio é maior. Então, o que vai acontecer com cada um de nós? Tá? Isso aqui está mostrando que nós temos algum tipo de influência. Idade, quanto mais velho, maior o desnível. Gênero, se mulher, desvio maior. Renda, quanto mais ganha, mais desnível. Ocupação, quem só estuda, talvez seja mais crítico, alguma coisa assim, maior desvio. E bairro, né? Bairro do centro, maior. E percepção em relação àquele quadro da mulher. Quem escolheu 80 anos, ou seja, quem se percebe uma pessoa mais velha, mais experiente, tem um maior desvio. E aqui vem uma pergunta para vocês: quais variáveis deveriam ser determinantes para a nossa percepção quanto ao comportamento ético? Por exemplo, se você estivesse conduzindo essa pesquisa e você quisesse criar ou estudar algumas variáveis que não fossem essas, ou até quem sabe se você concorda que essas estão boas, então essa vai ser a nossa tarefa. Vai estar melhor explicado lá na última lâmina para você fotografar, tá? Mas, basicamente, que variáveis você indica para mim? Eu estou dando tempo até quinta-feira para responder, tá? Para fazer amanhã com calma. Bom, vamos entrar, então, nos últimos 2 slides. Já é a turma de vocês. Tá? Dados do próprio período aí. Então, são 15 alunos. 15 de vocês, eu não lembro quantos alunos a turma tem, mas esse período vieram bem abaixo do que normalmente vem, tá? Mas 15 alunos responderam até hoje. Eu fiz essa coleta aí hoje. Idade média, 24,2. A outra era 23 ponto qualquer coisa. Então, vocês, turma desse período, são um pouco mais velhos do que aquela galera lá. Então, como a idade importa, é possível, não vai ser uma coisa muito visível, porque é apenas de 15, é uma amostra de 15, mas a gente consegue perceber que tem um certo desnível, né? Então, como a idade tem um impacto, a gente pode dizer que a turma de vocês tem uma maneira de pensar nesse desvio diferente da média anterior. Então, nós temos aqui uma maioria de homens, né? 73% da turma é de homem, 53% ganha até 2.000 e 47% entre 2 e 6. Ninguém declarou ganhar mais de R$ 6.000 por mês. A grande maioria estuda e trabalha, 7% apenas estuda e 47% de vocês mora na Zona Norte. Tá? Então, ninguém marcou lá que mora no centro. Tá? Isso eu achei até interessante. Bom, 80% de vocês, então, condiz aqui com a idade média relativamente baixa, né? Próximo dos 20 anos, disse que a mulher tem 20 anos de idade. Então, isso está simplesmente coerente. Estaria um pouco esquisito se a maioria de vocês visse ali a mulher mais velha. Tá? Não é esquisito de ruim, não. É simplesmente algo que, assim, é um resultado não esperado. Tá? O padrão é que pessoas jovens votem, vejam ali a mulher mais jovem. Se eu fizer a coleta aqui no meu prédio, num grupo de finanças pessoais que eu tenho aqui, onde as pessoas têm uma idade mais perto da minha, que é de 58,
provavelmente o resultado vai ser bem diferente, tá? Porque são pessoas mais próximas de 80 do que de 20. Então, esses aqui são vocês. Vamos ver agora como vocês responderam e como está o desnível das médias. Por idade, concentrou agora abaixo da média um desvio maior, de 35%, enquanto quem está acima da média, apenas de 25%. Não sei se vocês lembram, mas o grupo anterior era o contrário. Quem tinha mais idade concentrava maior desnível. Na turma de vocês, foi o contrário. Pode ser porque a média é um pouco maior? Pode, eu não saberia dizer. E que nem o anterior, o grupo das mulheres tem um desnível um pouco maior, de 37,5%, enquanto que o desvio dos homens é de 30%. Ninguém declarou ganhar acima de 6 mil e a classe modal, a classe que mais tem respostas, né, quem ganha menos tem mais desnível. Tá? Na amostra dos 201, quem ganha mais é que tem mais desnível. Tá? Então, mesmo que aqui não tenha o grupo dos 6 mil acima, mas tem dois grupos aqui que tem diferença de renda. Mas aqui tem mais desnível o grupo que ganha menos, diferente dos outros. Só o que vai acontecer? No período seguinte, essa resposta de vocês vai lá para os 201, então vai aumentar, o grupo lá fica cada vez maior a cada período que passa. 32% da turma estuda e trabalha, apenas 25% apenas estuda, e o maior desnível está na zona norte. Eu não lembro quanto foi lá. O outro foi no centro. E a zona norte nem foi o segundo lugar. Então, no grupo de vocês, quem declarou morar na zona norte é que tem o maior desnível de percepção de autoética em relação à ética alheia, tá? De quase 40%. Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu acho esse tipo de experiência bem interessante. Ele mistura uma questão quantitativa, né, da estatística com uma questão bem subjetiva, que é essa questão da ética. É uma exposição um pouco diferente do que simplesmente ficar falando sobre livro, eu acho que é mais bacaninha. E a minha ideia aqui é colocar um pouco dessa ideia na cabeça de vocês, quem sabe fazer um levantamento desse. Monografias de ética são muito raras, né? E normalmente são muito baseadas em revisão bibliográfica. Mas ter um enquadramento desse de que variáveis resultam em comportamento ético X, Y, Z, eu acho que é interessante. Está aí uma ideia para vocês. Tá? Então, de novo, estou falando aqui daquele slide onde eu coloquei aqui, né, o que eu queria saber, quais variáveis devem ser determinantes, e aí eu passei ele para cá. Tá? Essa é a tarefa para vocês, para responder até o dia 27, eu acho que é tranquilo. Sei lá, você, assim que acabar a aula aqui, eu faço o vídeo, coloco lá, se você quiser ver de novo esses resultados, vão estar lá no vídeo do YouTube da nossa turma, Finanças Pessoais, _UFRJ, tá? Tem os vídeos de ética também. Ou então você tira da sua própria cabeça, ou faz uma pesquisazinha rápida, que variáveis você acha que eu poderia perguntar para as pessoas, né? Além, obviamente, da pergunta sobre o comportamento ético dele, né, que vai de 1 a 5, e do comportamento ético alheio, que também vai de 1 a 5. Então, mais uma tarefa aí para ganhar ponto. Entrega até o dia 27, quinta-feira, e eu vou estudar isso com calma para ver se eu posso usar a partir do semestre que vem. Bom, era isso que eu queria falar para vocês. Como eu disse, não demorou muito. Eu espero que eu possa ter dado alguma sugestão aí para vocês. Queria saber se alguém tem alguma pergunta. Valeu. Ana Beatriz. Ana Beatriz, vamos fazer uma pesquisa. Pois é, parecida com essa daí. Só que a Ana Beatriz vai pesquisar questões éticas com dados do Conselho Regional de Contabilidade, com base no serviço de fiscalização da profissão que eles têm lá. Então, eu e ela, a gente está querendo saber que tipo de penalidade os contadores e técnicos de contabilidade recebem e que contador é esse, né? Como a gente falou assim, qual é a idade, se é contador, se é técnico,
se é do interior, se é da capital, se em que universidade estudou, ou em que curso estudou, quanto ganha, esse tipo de coisa, né? A idade, e aí fazer uma paradinha dessa. Bom, pessoal, agradeço a presença de vocês. Até quinta-feira, que deve ser o capítulo 5 do nosso livro. Só lembrando aqui uma coisa rapidinho, acho que vocês sabem, eu era conselheiro do CRC até o período passado, até 31 de dezembro agora, não sou mais conselheiro, mas tenho algumas amizades. E vou tentar chamar a pessoa responsável pela parte de ética lá do conselho para uma apresentação aqui para a gente. Eu não sei se eu vou conseguir, tá? Mas se conseguir, eu acho que seria interessante a gente ver alguém do próprio conselho, né, que resolve questões éticas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, para fazer aqui uma apresentação para a gente, ou simplesmente estar aqui respondendo perguntas que a gente possa fazer para essa pessoa. Um abraço para vocês, boa noite, até quinta-feira, se Deus quiser. Beijo para todo mundo, valeu!